Sabe o que a primeira rodada do Campeonato Brasileiro deixou claro? Que não é o Botafogo que está em reformulação e vai sofrer um longo inverno até que encaixe novamente. É o Palmeiras. Passaram 3 meses falando que o Botafogo desmanchou, que o Botafogo vendeu seus craques, que o Botafogo perdeu seu treinador. Já parou para olhar para a grama do vizinho? O time do Palmeiras está todinho em reformulação. O ataque mudou drasticamente com a saída do Rony, com a saída do Dudu. O Palmeiras hoje tem outra forma de atacar, dependendo muito mais agora de uma bola aérea, tendo o Vitor Roque, que não é um grande cabeceador no ataque. Tudo isso para poder te dizer o seguinte: o Palmeiras é quem está em reformulação, não o Botafogo. O Botafogo está na briga pelo título, o Palmeiras eu não garanto, não. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou todos os dias aqui trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, venha fazer parte desses mais de 160 mil torcedores do Botafogo apaixonados que seguem o canal do Manel e já chega largando o dedão no like para você me ajudar a distribuir cada vez mais os conteúdos do canal do Manel para os nossos irmãos de camisa botafoguense. Nesse vídeo eu vou falar da renovação do goleiro John, vou falar do Juan Cruz, que foi relacionado lá para o jogo, né? Contra a Universidade de Chile, fazer uma análise completa desse jogo, falar dos desfalques, temos jogadores importantes que desfalcarão o Botafogo. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal do Manel. Portanto, vem comigo. Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: a imprensa, de um modo em geral, agora está dividida. Antes, ela estava 100% unânime em dizer que o Botafogo era uma carta fora do baralho. Agora, aqueles jornalistas, pelo menos os mais sérios, aqueles que tentam ser mais isentos nas suas análises, e até bons jornalistas, como, por exemplo, o André Rizek e o próprio Eric Faria, já põem a atuação do Botafogo como destaque da primeira rodada. Quer dizer, o Inter empatou com o Flamengo, foi o destaque da primeira rodada? Não. Empatou fora de casa, né? O Fortaleza ganha do Fluminense, talvez com a maior distância entre um time e outro, ou seja, aquele que mais conseguiu dominar o outro na primeira rodada foi o Fortaleza em relação ao Fluminense, culminando já na primeira rodada na demissão do Mano Menezes. Foi o grande destaque da rodada, do ponto de vista de atuação? Também não. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro. Foi a grande atuação da rodada? Também não. O Botafogo, na opinião do André Rizek, foi a grande atuação, a grande performance da primeira rodada. E é claro que isso surpreendeu muito a maior parte da torcida. Não só do Botafogo, como as rivais. Porque o torcedor do Botafogo estava um pouco descrente, né? Tava ali, pô, esse começo do ano foi meio estranho, esse Santi Rodrigues ainda não começou a jogar, não foi nem pro time titular, PK de titular, e o Renato Paiva deu uma aula de futebol, irmão, meteu o PK ali, fez o moleque jogar de forma competitiva, armou o time, já mostrou uma certa identidade de jogo, vimos triangulações, vimos ultrapassagens, vimos um time coeso taticamente, um time que produziu ofensivamente muito mais do que o Palmeiras. Em números de finalizações certas foram 5-3 para o Botafogo dentro do Allianz Parque. Posse de bola parelha. Então, assim, o Botafogo jogou bem, cara. E aí é aquela velha história. Pelo menos durante 75 minutos de jogo, o Botafogo foi melhor. Pode não ter sido melhor em todos os momentos do jogo, mas a gente sabe que o futebol é assim, principalmente quando você joga contra uma grande equipe na casa dela. Mas foi o Botafogo que dominou pelo menos 3/4 da partida. E por quê? O Botafogo começou um campeonato como uma grande incógnita. Essa aqui é a grande realidade. Mudou técnico, perdeu jogadores importantes. Jogou mal até aqui. As descrenças sobre o Botafogo, elas eram justificáveis. Estava todo mundo na dúvida. Agora, o que o atual campeão brasileiro da Libertadores pode fazer contra o Palmeiras em São Paulo ficou muito claro, né? E o Palmeiras vai ter que se reerguer. O Palmeiras vai ter que se reerguer depois dessa derrota para o Corinthians no estadual e agora esse empate contra o Botafogo. E é o Palmeiras que vai ter que dar uma resposta, não é o Botafogo que vai ter que dar uma resposta. E ontem, no programa do Galvão e Amigos, não sei se você está ligado, mas na Band estreou ontem um programa muito parecido com aquele formato do Bem Amigos, que era lá no Sport TV, agora chama Galvão e Amigos, na presença do Ronaldo Fenômeno, do Casagrande, do Paulo Roberto Falcão e do Mauro Naves, né? Mauro Naves, que tinha saído do Sport TV brigado com o Galvão Bueno, agora aparece aí no Galvão e Amigos, parece que
se reconciliaram. Eu não sei se o Ronaldo Fenômeno era só um convidado ou se vai ser membro ali fixo do programa, mas eu acho que deve ser só convidado. Eu não vi o programa, mas peguei aqui os principais pontos, né? E aí o Galvão teve uma hora que ele pediu palpite, né? Ele pediu e deu o seu palpite dos principais clubes favoritos. Você percebe que, pelo menos na opinião desses figurões da imprensa brasileira, ainda o Botafogo não surge como top 3, mas eles já começam a colocar o Botafogo como uma quarta força. Nós que somos botafoguenses sabemos que o Botafogo não é quarta força porra nenhuma, né? O Botafogo é o atual campeão brasileiro, botou 500 milhões de reais em contratações. O Botafogo manteve 9 dos 11 campeões brasileiros e da Libertadores, e o Renato Paiva é um treinador que já demonstra ter o mínimo de competência para poder fazer esse time jogar. E eu acredito que o Renato Paiva vai surpreender muita gente e vai ganhar título de expressão com o Botafogo. Portanto, vamos ver aqui quais foram os palpites. O Galvão Bueno disse que, para ele, é lógico, né? O cara é flamenguista. Ele botou o Flamengo como principal candidato ao título, depois ele coloca Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras. Eu discordo veementemente. Acho que o Atlético Mineiro se reforçou bem em relação ao ano passado e tem um treinador até melhor, que pese as questões particulares do Cuca aí, que eu acho deploráveis, eu jamais empregaria o Cuca. Fato é que o Cuca é mais treinador do que o Milito. E o Atlético, apesar de ter perdido o Paulinho, trouxe bons jogadores. Trouxe o Rony do Palmeiras, trouxe o artilheiro da Libertadores, Júnior Santos. Tem um excelente time, um bom elenco, o Atlético Mineiro. Eu acho que briga, mas eu não acho que o Atlético Mineiro, que perdeu do Flamengo na Copa do Brasil, perdeu do Botafogo na Libertadores, seja mais time do que o próprio Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores. Não acho. E já a primeira rodada mostrou isso. O Galo perdeu lá na Arena do Grêmio, o Botafogo empata com o Palmeiras fora. Não acho que o Galo hoje teria força para arrancar um empate do Palmeiras no Allianz Parque. O Internacional é a grande surpresa desse início de campeonato brasileiro, né? Não só por ter arrancado o empate contra o Flamengo, mas por ter vencido o Campeonato Gaúcho depois de 9 anos. O Internacional do Roger Machado não é só por isso que a gente aposta nele. O Internacional, no ano passado, ganhou de todo mundo, fez o melhor retorno do campeonato. Se o Roger Machado tivesse chegado antes no Inter e, enfim, talvez o Inter fosse real candidato ao título, né? O Inter que não ganha um campeonato brasileiro fazem 30 anos, mais, na verdade, vão chegar a 40 anos, na verdade, né? Então, é impressionante a fila do Inter, uma hora vai acontecer, isso faz parte da magia do futebol, né? Quando você menos imagina, ver um clube daqueles do passado e, bum, ganha, né? Como aconteceu com o Botafogo no ano passado. Então, para o Galvão foi Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras, cara. Eu acho que eles botam Palmeiras ali por pura inércia, entendeu? Palmeiras tem investimento pra caralho, a Leila rasgou dinheiro esse ano, o Abel tá lá, em algum momento os caras vão chegar, mas não é pelo futebol jogado. O Palmeiras não joga bem desde o ano passado, o Palmeiras rateou no Campeonato Brasileiro, o Abel ficou falando que ia chegar, não chegou, foi vice-campeão, é uma excelente campanha, se você for parar para pensar, mas mesmo assim não chegou. E você tem ainda o Palmeiras dando mole na Copa do Brasil e o Palmeiras sendo eliminado pro Botafogo nas oitavas de final da Libertadores da América. Portanto, o Palmeiras, ele, na minha opinião, não é candidato a título. Acho que o Palmeiras vai ter que se provar para que a gente coloque ele nesse patamar. Então, eu não concordo com o Galvão Bueno. Walter Casagrande, sequer o Palmeiras coloca. Esse tem um pouco mais de noção da realidade. Ele bota Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro e Botafogo. Eu acho que esses 4 hoje podem ser os times do momento para você realmente fazer um top 4. Mas eu discordo do top 3 do Walter Casagrande. Eu não acho que o Botafogo seja a quarta força. Eu não acho que o Internacional esteja acima do Botafogo, nem acho que o Atlético Mineiro esteja acima do Botafogo. Mesmo o Flamengo, eu acho plenamente discutível. Alguém vai dizer assim, não, mas o Flamengo hoje tem mais elenco, tem a manutenção do Felipe Luiz tem mais título do que derrota, e blá, 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 vão vir com aqueles argumentos lá. Beleza. Ok, Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa em cima do Botafogo. Quer dar um leve favoritismo para o Flamengo, do ponto de vista de manutenção de treinador e elenco? Ok, pode até dar. Mas o Flamengo não é o atual campeão brasileiro, o Botafogo é que é. O Flamengo não é o atual campeão da Libertadores, o Botafogo que é. Então, no mínimo, isso para mim iguala. Essa é que é a grande realidade dos fatos. Só que essa mídia suja não vai falar isso, como canta a torcida do Botafogo, né? Essa mídia suja. Bom, vamos lá. Mauro Naves.
Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. Aí ele tira o Inter e bota o Botafogo e ainda bota o Palmeiras à frente de Atlético Mineiro e Botafogo. Perdão, o Palmeiras não está à frente do Botafogo. E tem minhas dúvidas se o Palmeiras está à frente do Atlético Mineiro, tá? Tem minhas dúvidas. Paulo Roberto Falcão, Flamengo Internacional, aí eles ficam aqui, Ronaldo Fenômeno também. Aí o Ronaldo Fenômeno perde mais a linha ainda, né? Porque ele é extremamente clubista, ainda mete lá um Cruzeiro, meu irmão. Ele tá de sacanagem, né, meu irmão? Isso daqui é só porque ele foi dono do Cruzeiro. Bom, seja como for, vamos para cima, porque a gente tem muita coisa boa para falar. Vamos falar do Mastriani. O Mastriani ontem foi anunciado como reforço do Botafogo. Pouca gente assim conhece realmente o Mastriani, apesar do Mastriani ter já uma rodagem no futebol brasileiro. Eu vou deixar um pouquinho aqui a imagem do Mastriani para que o torcedor do Botafogo possa ir se acostumando, né, da melhor forma possível com o Mastriani. Olha aí, deixa eu colocar aqui o inscreva-se no canal do Manel, que não estava, aproveita e já deixa o seu like aí. Então, o Mastriani ontem foi Gonzalo Mastriani, 1,82 m, atacante, centroavante, 31 anos, uruguaio, né? Gostei da contratação do Mastriani, seja muito bem-vindo ao Botafogo, acredito que você vai ter vida longa aqui. Não acredito que você vai ser um atacante para roubar a vaga de titular do Igor Jesus, mas você vai ser um cara que vai tirar a sobrecarga do Igor Jesus. O torcedor do Botafogo, de um modo em geral, vai ficar muito mais tranquilo de ver o Mastriani entrando em campo para tentar resolver a parada no segundo tempo do que o Juan Cruz ou, eventualmente, o Elias Manuel, que ninguém nunca acreditou que, de fato, pudessem ser jogadores para competir por titularidade no Botafogo, né? Essa que é a grande realidade. Não vou chamar de erro de scout para não ser maldoso aqui com os jogadores ou com o nosso scout, mas dificilmente esses jogadores vingariam nessas posições. Beleza? Num elenco tão forte, tão ambicioso quanto o do Botafogo. Aqui eu trago os números do SofaScore do Gonzalo Mastriani pelo Atlético Paranaense e América Mineiro desde 2023, ou seja, são pelo menos aí duas temporadas e meia. Foram 98 jogos, 66 como titular, marcando incríveis 43 gols, cara. Isso não é pouca coisa, tá? Se você pegar 43 gols mais 6 assistências, dão 49 participações em gols, dividido pelos 98, é uma média de 0,50 em times que não são protagonistas. Imagina esse cara num time protagonista. É metedor de gol, irmão. É metedor de gol. Isso daí é coisa interessante. São 117 minutos para participar de um gol. 60% de conversão de grandes chances. 4,1 finalizações para marcar um gol. Nota SofaScore 7,01. Novo reforço do Botafogo. Está aqui o mapa de calor dele no detalhe para você poder entender como é que é a movimentação do Mastriani. É um cara que sai da área, ele transita nas 3 faixas do campo, esquerda, centro e direita, mas ele é um cara que você vê que o mapa de calor dele está mais conectado à pequena área, à grande área. Então é um cara, de fato, aí que não é um cara das bolas paradas e tal, muito pelo contrário, é um cara ali finalizador, é o cara para resolver a parada com um único toque na bola. Muito lembrando aí o Cano, o próprio Verratti, né, que está em alta depois dessa primeira rodada. Individualmente falando, talvez o Verratti tenha sido o grande destaque da primeira rodada, na virada do Vasco em São Januário, 2-1 para cima do Santos, que é candidato ao rebaixamento, na minha humilde opinião. Fiquei feliz demais aí pela contratação do... Eita! Cadê que eu volto para o palco aqui? Ih, rapaz. É a gente sendo pego aqui, ó, ao vivo e a cores, meu irmão. Mostrar no palco, pronto. Mudaram aqui o negócio, mas pronto, já estou aqui de volta. O negócio é o seguinte, cara. Bom, boa sorte ao Mastriani, seja bem-vindo ao Botafogo, é isso. Vamos falar de outro jogador que renovou o seu contrato. Esse não está chegando, ele renovou o seu contrato. A gente está falando do goleiro John. Também vou trazer aqui para a tela para você, porque o goleiro John é mais um cara aí que merece muito ser ovacionado pela torcida do Botafogo, merece muito as homenagens do torcedor. Cara, a verdade é que o goleiro John, irmão, porra, o cara salvou o Botafogo na primeira rodada. Botafogo jogou bem, beleza, o Botafogo teve chance de ganhar o jogo, passa, Varino não tocou a bola, beleza, a gente sabe disso tudo. Agora, se não é o pezinho salvador do John, 1-0 Palmeiras, e a análise era outra. E a gente sabe disso, apesar da performance ter sido boa, vai estar todo mundo falando aí que o Botafogo isso, o Botafogo aquilo. Então, cara, um grande time começa por um grande goleiro. E o Botafogo tem a competência, não vou nem dizer que é a sorte de ter o John,
O Botafogo tem a competência, porque eu lembro bem que o scout do Botafogo queria o John desde antes do PR. Aí não conseguiu contratar o PR, acabou contratando, não conseguiu contratar o John, estava no Valladolid na época, na Espanha, e acabou contratando o PR. O PR deu super certo, hoje está super bem lá no Lyon da França, mas o Botafogo continuou perseguindo o John até que conseguiu trazer o John. Então, a gente fica muito feliz pela extensão contratual do John aí, que vai fazer história com o Botafogo até 2028. O Botafogo também exaltou, né, o legado dos goleiros negros do Botafogo. Eu acho isso muito bacana, sem dúvida nenhuma. Olha lá, ele não me devolve para a cena não, cara. Que doideira isso aí. Eu tenho que vir aqui criar uma nova cena e me botar no centro do negócio. Que loucura. Bom, tá certo, né? Mas o negócio é o seguinte, o Botafogo tem uma longa história, né, cara? O Botafogo tem uma longa história com goleiros negros, a gente vem de uma era Jefferson, né, muito grande, que foi interrompida pela era Gatito Fernandes, e aí, cara, não tem problema o goleiro ser negro, branco, asiático, porra, menos importa, mas de qualquer forma é uma identidade que o Botafogo tem, né? Por Gatito foi um grande goleiro, branco, normal. O Botafogo vem John, Gatito, Jefferson, cara, só aí a gente tá falando de pelo menos uns 15 anos, tá ligado? Tipo, de goleiros top de linha, goleiros de seleção. Ah, mas o John não foi pra seleção. Não foi porque o Dorival é maluco, porra. Porque o Dorival é vendido, é técnico de empresário. É técnico que tá no bolso do Bertolucci, entendeu? Se fosse fazer justiça, o John tava lá. Porra, levar Bento, tá de sacanagem, entendeu? Pô, campeão da Libertadores, é óbvio. É porque a seleção não leva os melhores. É por isso que ela não ganha porra nenhuma. Essa que é a verdade. Mas, enfim, voltando aqui, antes a gente teve o Wagner, teve o Manga, né? Então, assim, parabéns ao John e que a gente consiga aí ganhar mais títulos tendo o John no gol. Agora, notícias que preocupam. Botafogo, Universidade de Chile. Botafogo vai viajar, já tem os relacionados, e o Botafogo não vai levar nem o Bastos nem o Savarino. Queria aqui dar, uma salva de palmas ao Carlos Leiria. Conseguiu foder a vida do Bastos. Parabéns aí, Carlos Leiria. Parabéns, hein? Bastos perdeu a data FIFA, culpa do grande campeonato carioca e das grandes decisões do Carlos Leiria, que botou o cara para jogar em Moça Bonita, num gramado horroroso, num jogo que não valia absolutamente nada e que deveria ter poupado o jogador. E o Savarino foi poupado aí desse jogo, né? O Botafogo vai levar o John, Léo Link e Raul para o gol, Matheus Ponte, Alex Telles e Vitinho para a lateral direita, para as laterais, né, na verdade. Então, você vê aí que não está levando o Cuiabano, você vê que não está levando o Marçal. Quer dizer, ou o Alex Telles joga os 90 minutos ou vai dar ruim. Fiquei preocupado aqui de não ter uma segunda opção para Alex Telles. O Botafogo vai levar aqui o Alexander Barbosa, Jair, Davi Ricardo e Serafim, beleza. Serafim realmente é uma incógnita. O Davi Ricardo também, né? Mas, enfim, se você não tem o Bastos, você só tem o Alexander Barbosa e o Jair. O banco tá fraco, tá? O banco tá fraco. O Jair já mostrou que veio, o Davi Ricardo ainda não. Então, assim, se precisar sair o Alexander Barbosa e o Jair, não tem banco para eles. Beleza? Davi Ricardo e Serafim, a gente não, pode meter a mão no fogo. E você falar que você só tem o Vitinho no banco para eventualmente suprir uma substituição do Alex Telles, também tá fraco esse banco aí. Aí você tem de volante Gregory, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Newton, Alan e Cauê. Cara, eu acho que aqui a gente tem banco, tá? Patrick de Paula tá ressurgindo das cinzas, o Newton é bom jogador, o Cauê também é bom jogador, bota no mesmo patamar do Newton, e o Alan, cara, tem que começar a jogar bola. Então pode, quem sabe, agora ser essa oportunidade. Meias. O Botafogo tem o Santiago Rodrigues e o Cauã Lins, quer dizer, se você não vai levar o Savarino, é a grande estreia do Santiago Rodrigues como camisa 10 do Botafogo, não tenha dúvida disso. E aí, você não tem um reserva pro Santiago, é o que eu falei. Falei ontem no vídeo ontem, eu venho falando isso desde o começo do ano. O Botafogo tinha Almada, Eduardo e Romero. Hoje, o Botafogo só tem o Santiago Rodrigues. Por quê? Porque o Savarino, na verdade, não é meia. Ele é ponta. Beleza? Então, assim, Cauã Lins, o banco tá fraquíssimo, né? O Botafogo precisa de pelo menos mais 1 ou 2 camisas 10 aí para brigar pela vaga de titular. Tudo bem que vai vir o Wendel, mas pelo menos mais um nessa janela doméstica deveria chegar. Atacante, você tem Arthur, Igor Jesus, Juan Cruz, Matheus Martins, Elias Manuel e Jefinho. Eu acredito que ele vai centralizar o Santiago Rodrigues.
Acredito que o Arthur vai ser ponta direita e o Matheus Martins ponta esquerda titular com Igor Jesus no comando do ataque. Beleza? Galera, eu posso voltar a qualquer momento com mais informações para vocês sobre o Botafogo. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!